Ambientação é movimento. Ambientação inclusive é um pilar da minha mentoria e que eu uso na consultoria muito forte. As pessoas não se dão conta como esse termo ambientação envolve uma série de coisas do seu passado e para o seu futuro. Quando você sai de uma empresa, que você entra num outro trabalho, ou até numa outra empresa do mesmo segmento, tudo é toda uma outra ambientação. Quando você se casa, é uma outra ambientação. Quando você vira mãe, nossa, uma outra ambientação. E eu passei por tudo isso, né? Ambientação sempre foi um tema na minha vida, em várias questões. A minha mãe tinha clientes muito ricas. Muitas vezes a gente ia visitá-las e eu ficava babando nas casas. Depois, lá em casa, minha avó arrumando. Depois, quando eu saí do país, eu comecei a observar como a República Tcheca era toda arrumadinha, gótica, antiga. Depois Paris, depois Sérvia, que tinha o total landscaping. A paisagem da Sérvia é totalmente diferente. Eu sempre tive esse olhar de observar as coisas, como elas são, como é que combina, como é que fica. Eu tenho uma mania em casa de sempre comprar 2 de tudo, 2 velas, eu ponho 2 porta-retratos, 2 vasos, tudo. Claro que ficou muito mais ressaltada e destacada quando eu saí daqui e comecei a me ver ambientada em outro esquema. Você se ambientar na cultura, respeitar os códigos da cultura e você se ambientar nas 4 estações, né? Porque lá são 4 estações. Inverno é inverno, outono é outono, primavera é florido e verão é... Não, verão... verão não tem muito, não. A República Tcheca deve ter 3 semanas de verão e olhe lá. A ambientação é um dos pilares da minha mentoria, porque eu preciso saber o que você faz, aonde você vai, onde você nasceu, qual foi o seu dia a dia, como é que é o seu dia a dia. A gente aborda 2 tipos de ambientação. A ambientação no real e a ambientação no virtual. E dentro dessa ambientação, a gente tem outra questão. A ambientação no real, para mudar o seu padrão, para elevar o seu padrão. A gente escuta muito, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Isso é uma ambientação, seu networking é uma ambientação. Você estar junto com outras pessoas em um determinado lugar, uma determinada localização, na sua casa, numa biblioteca, no restaurante, numa boate, isso tudo é ambientação. Ah, Paula, isso não faz diferença. Faz. Você ir para o mesmo lugar o tempo todo, às vezes você não se sente bem, você se força a estar lá, porque fulaninho foi, porque pega mal você não ir. Tudo isso é uma violência que você faz com você mesma sem sentir. Eu tenho casos de clientes que não gostam de ir na casa da sogra, que são maltratadas, que são diminuídas. Isso tudo é ambientação, isso tudo é complicado. E tem aquelas coisas também que você está no piloto automático, você vai, você faz, e você não percebe que é um barulho que te estressa e você não percebe. Ah, eu vou todo dia tomar café num lugar e tem um barulho, aí eu volto estressada, eu não sei o que é. É o lugar. Essa é a ambientação do seu dia a dia. Aí tem a ambientação a longo prazo, que faz com que como você foi criada, é uma ambientação. Aonde você estudou é uma ambientação. Tudo, a ambientação fala muito sobre você. E tem uma ambientação virtual, que quando você pede posicionamento, vamos fazer um posicionamento, preciso saber o que você escolhe para postar, né? Quais são os lugares que você frequenta. Porque tem que ter um alinhamento entre a sua imagem, sua narrativa e sua ambientação. Você posta uma foto, você toda arrumada, com uma grade de vila de subúrbio atrás, nada contra a vila de subúrbio, mas não tá alinhada. Ou você não repara que tem um bueiro, uma tampa de bueiro na sua foto. Você não repara que tem uma lata de lixo no fundo. Uma coisa que os humanos hoje não fazem muito, que é observar, contemplar, né? Está muito relacionada com você ficar quieta. As pessoas não ficam quietas mais, e eu me incluo nisso. Tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, tenho que estar sempre me sentindo útil. Eu tenho esse negócio. O contemplar, ele precisa da parada, da pausa, né? E a gente não pausa para mais nada, né? Que a gente não se permite pausar. E a contemplação vem exatamente da observação dos códigos, dos comportamentos. E a ambientação é isso, é você entrar, se você não quiser, sem chamar atenção. É você ser inserida no ambiente sem alarde. É você estar fazendo parte sem se destacar negativamente. Você quer se destacar, que seja positivamente. E aí você saber os códigos. Você tem que saber o código do grupo que você está inserido ali. Por isso entra a etiqueta.
Por que que você tem que aprender etiqueta? Porque se você está elevando seu padrão, se você agora está trabalhando com alto padrão, se você tem cliente de alto padrão, se você tem cliente elitizado, você tem que saber falar o idioma. Não é língua, é os códigos dele, do mundo dele, para conseguir atravessar essa coisa do cliente prestador de serviço, para você humanizar essa coisa, para ele se sentir, gostei dele ou gostei dela, vou conversar com ela, ela me entende. Os códigos são temas, assuntos, você precisa estar inserido nos assuntos que essa pessoa vive, de arte até programas de televisão, de documentário a viagem, de bolsa de marca até marca de carro, marca de charuto, bebida, drink, restaurante. Você tem que estar inserido, mesmo que você não vá, você tem que saber. Você tem que saber por que Dubai está bombando, por que Londres está bombando, por que as pessoas vão para Miami. Quando vão para Miami fazem o quê? Eu comecei a ser inserida nesse mundo novo, lá em Praga, de duas formas. Primeiro, procurando mesmo na internet como é que faço, como é que eles fazem, conversando com os locais, conversava mesmo com os locais, para sentir o que realmente eu estou inventando na minha cabeça, que eles acham, que eles veem, que eles observam, e o que eles realmente acham, pensam e observam. Então você tem que conversar com locais. E o outro é fazer comunidade, você tem que ter uma comunidade. Assim, eu não tinha muito brasileiro na época, né? E os poucos brasileiros que tinham já estavam inseridos, né? Tem muito filho de tcheco, né? Descendente de tcheco. Eu me inseri no grupo dos latinos. E, curiosamente, eu me conectei com várias pessoas de um nível social muito alto. Meu maior desafio, acho que era rir baixo. Eu estava muito gargalhada. Era complicado. Acho que o meu maior desafio foi segurar a minha risada. A ponto de que agora eu quase não dou risada, né? Fiquei tão constricted. Literalmente ecoava, porque ninguém dava risada, só eu. Aí, de repente, eu vi uns olhares assim, tipo, o que tem de tão engraçado? Porque o europeu, ele não expõe muita emoção, né? Então, quando você expõe muita emoção, eles... Então, o meu maior desafio foi gesticular menos. Eu sou muito alta, tenho quase 1,80 de altura, praticamente 1,80 com qualquer sapato. Então eu tenho muito braço, eu tenho muito, né? E eu sou descendente de italiano, então eu falava alto, dava risada alta, eu gesticulava. Então um dos meus maiores desafios pessoais era entender que esse espaço aqui é o meu, ó, é isso aqui, entendeu? E eu tenho que manter isso aqui, eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer aqui. E o idioma, né? Duas coisas com relação ao idioma. Uma é que eu queria tirar o meu sotaque brasileiro. E era uma coisa que incomodava muito a mim e as pessoas que andavam comigo. O brasileiro, por exemplo, ele força o ED no final para mostrar que está falando no passado o verbo. I called, I talked. Então eu tinha que começar a falar I called, I talked. Falar suave o final. E toda a forma de falar do carioca que eu botava no inglês. Então, a minha entonação era de uma carioca falando inglês. E aprender o tcheco. E depois ter que aprender o francês e depois ter que aprender o sérvio. Porque cada hora que a gente se mudava, eu tinha que estar, pelo menos o básico, né? Sendo que o tcheco e o sérvio são a língua da minha filha e do meu ex-marido, né? Para quem está começando agora, que vai se ambientar, não seria eu se eu não começasse a falar sobre energia. Chegou num lugar, não está se sentindo bem, está errado. Agora, tirando isso, de uma forma prática, olha para o grupo que você quer fazer parte. Sabe, tipo Pinterest, que você vai lá e fica nos desejos? Ai, que lugar lindo, que roupa linda, que mulher linda, que carro lindo, que viagem linda. Isso aí pode ser sua realidade. Isso aí pode ser sua vida. Só que você tem que começar aos pouquinhos, se introduzir nessa vida, nesse mundo. É uma padaria diferente que você vai visitar, é um restaurante diferente que você vai entrar, é um Uber Black que você vai pedir. É você elevar todo dia dentro das suas possibilidades. Se você quer chegar aqui, você tem que começar. Daqui você não vai chegar aqui. Não vai. E você vai percebendo as coisas, você vai incorporando como ela fala com você, a moça do atendimento,
uma clínica de estética com aquela sala bonita de estar, com aquela atendente de uniforme, aquele cafezinho que você espera, é aquele algo mais, aquele detalhe. Isso tudo vai entrando em você. E aí você traz o seu filho, traz a sua amiga, para eles entenderem junto com você, e você vai agregando e vai arrastando todo mundo dentro dessa sua elevação. Se você não quiser ser sozinha, né? Porque o topo é solitário. O topo é solitário. Põe isso na sua cabeça. Você está subindo, você vai deixar muita gente para trás. O topo é solitário. Então, pensa quem você vai arrastar com você, e se não quiser vir, também não força a barra. Cada um tem seu momento.